Ontem, no Estádio Municipal de Aveiro, disputou-se a Supertaça 2017, em que estiveram em palco o Benfica e o Vitória. Damos então arranque à nova época desportiva 2017-2018 aqui no canal Joga Simples. E damos assim o início às análises sobre as equipas em Portugal no que diz respeito à época 2017-2018. Quem estava habituado a ver as análises aqui no canal Joga Simples, sabem que eu escolho um jogo aleatório e depois dentro desse jogo vou analisar uma só equipa. Por que não as duas? Porque o vídeo fica extremamente longo para esta plataforma que se denomina como YouTube. E então, ontem foi especial, foi a Supertaça 2017, Cândido Oliveira entre o vencedor da Liga e também vencedor da Taça, o Benfica, contra o finalista da Taça, o Vitória. E agora vou fazer uma análise às duas equipas. Quando há jogos especiais ou jogos ditos grandes, eu trago a análise às duas equipas, os seus comportamentos e princípios de jogo que colocam dentro das quatro linhas. Não falo em tudo, é um resumo sobre as rotinas ofensivas das equipas com bola e depois o processo de defender sem bola. Toco aqui num dos pontos dos modelos de jogo, tanto de Rui Vitória como também de Pedro Martins. E quem está habituado também a ver as análises do Joga Simples, eu começo sempre de trás para a frente com os comportamentos, não só da primeira construção de jogo, como também no último terço de terreno, no que diz respeito à fase da finalização. Vou começar com a equipa do Benfica, com os 11, depois passarei para os 11 do Vitória e depois os comportamentos e princípios de jogo, primeiro de Rui Vitória e depois de Pedro Martins. No fim, dou uma opinião geral sobre o que se passou dentro de campo e já sabem, não posso colocar vídeo aqui sobre os jogos da Primeira Liga e todas as competições internas, porque senão levo notificações aqui no YouTube e mais grave será levar strikers porque estou a violar direitos que não são os meus. Por isso, passo algumas imagens em forma de JPEG, mas vídeo eu não posso colocar, infelizmente. Rui Vitória colocou dentro de campo na baliza Bruno Varela, lado direito André Almeida, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais com Luizão e Jardel, depois Feiza jogou a pivô defensivo na sua zona mais natural, Pizzi, o número 8, jogou à frente de Feiza no corredor central, à direita Sálvio, à esquerda Servi e depois Jonas no apoio a Seferovic. Este foi o 11 de Rui Vitória, com algumas novidades, como por exemplo o suíço Seferovic e depois aquele lateral adaptado André Almeida. Já no caso do Vitória, Pedro Martins colocou este seguinte 11, na baliza Miguel Silva, lado direito João Aurélio, lado esquerdo Vigário, jogador que veio da formação do Vitória, dupla de centrais com Josué e Marcos Valente, depois duplo pivô defensivo com Zongu e Celis, à frente Hurtado jogou na posição no corredor central à frente dessa dupla de pivôs defensivos, à direita Hélder, uma agradável surpresa que também vem da formação do Vitória, lado esquerdo Rafinha e na frente Rafael Martins. Enquanto o Benfica jogava num 4-1-3-2, o Vitória apostou num 4-2-3-1. Por parte do Benfica, e começando de trás para a frente, Benfica para construir o seu jogo utilizava já a famosa linha de 3, quando os centrais abriam Jardel e Luizão e era Feiza que fazia o terceiro homem para a construção do jogo. Os laterais automaticamente numa situação destas vão se projetar. É claro que Grimaldo se projetava com mais profundidade do que o próprio André Almeida. Depois, quando funcionava esta linha 3, era Pizzi que depois procurava aquele jogo entre linhas. Isto era a primeira fase de construção do Benfica, construir
de trás para a frente com uma linha de 3, os laterais se projetavam e depois Pizzi ali naquele jogo de entrelinhas. Quando a bola passava para a segunda fase, quais eram os comportamentos dos corredores do Benfica? Vou dar o exemplo do lado esquerdo, que é exatamente igual ao do lado direito, em que do lado esquerdo, quando o Sérvi procurava movimentos mais interiores, o corredor ficava a cargo de Grimaldo através da sua velocidade, da sua profundidade, e depois era o explorar do corredor mais à esquerda, era feito por o lateral do Benfica, Grimaldo. O Sérvi procurava movimentos interiores para criar superioridade numérica no corredor central e, claro, libertar o corredor para Grimaldo. Jonas, elemento muito importante da equipa do Benfica, era o jogador mais à frente que descia as suas linhas para também criar superioridade numérica no corredor central e dar sempre uma linha de passe. Pizzi era aquele jogador muito importante, o jogador que basculava sempre no sentido da bola. Bola do lado esquerdo, Pizzi fazia o acompanhamento, bola do lado direito, era Pizzi que fazia também esse acompanhamento. Depois, quando não era Grimaldo que subia no seu corredor, dependia daquilo que o jogo pedia para o coletivo do Benfica. Quem dava a largura do lado esquerdo por parte do Benfica era o argentino Sérvi, em que depois Grimaldo ficava numa situação mais recuada, dando apoio. Sérvi dava uma linha de passe quando abria mais à esquerda. E depois reparem nesta imagem, Filipe Augusto já tinha entrado no desafio e fez-a ocupando aquela posição mais atrás, dando cobertura não só à zona central de Filipe Augusto, como também do lado esquerdo em relação ao Benfica. Mas destacar era realmente Sérvi, que dava a largura mais à esquerda do corredor do Benfica. Do outro lado era exatamente igual, quando o Sálvio vinha para dentro, André Almeida tinha a liberdade de subir no seu corredor, ou então era próprio Sálvio que dava a largura e depois André Almeida ficava numa parte mais recuada. No meio campo, Pizzi, eu já vos falei, era aquela movimentação que Pizzi fazia sempre que a bola estando no lado, Pizzi dava o apoio, a bola ia para o lado contrário, Pizzi basculava rapidamente e dava também o apoio ao lado onde a bola estivesse. Depois, outra pedra fundamental foi Jonas, o jogador muito inteligente, consegue jogar entre linhas, desce no seu corredor e cria autênticos desequilíbrios para a organização defensiva do Vitória. Nesta imagem, vejam onde é que está Jonas. Jonas está numa parte muito recuada no que diz respeito ao acompanhamento de Seferovic. Há ali uma jogada pelo lado direito em que os autores é André Almeida e Sálvio, estão ali a tentar destabilizar a organização defensiva do Vitória. E depois reparem que Pizzi, onde a bola está, Pizzi vai dar uma linha de passe mais recuado. Pizzi procura a bola no corredor à direita, cai para esse lado e depois é um engodo porque Jonas vai aparecer numa zona que neste momento não tem marcação direta, uma zona onde cria autênticos desequilíbrios. E depois essa era a função mais importante de Jonas, era procurar a bola nas costas de Zongu e de Celis. Não só na zona central, Jonas foi uma peça muito importante, como também na sua movimentação todo terreno no que diz respeito aos corredores laterais. Jonas podia cair no lado direito ou no lado esquerdo, que depois havia a permuta de posicionamentos. Isto é uma imagem que Jonas está refletido muito no seu lado esquerdo, quase colado à linha, e depois reparem onde está Sérvi. Sérvi está na posição de Jonas. Aqui há uma troca posicional, quando o Sérvi joga muito dentro e depois Jonas vai dar a largura ao ataque do Benfica, onde Grimaldo está mais atrás, em que nesta situação está a fazer o passe. Aqui forma-se um triângulo muito curioso, Jonas na zona de Sérvi e Sérvi na zona de Jonas. Esta é a forma e a maneira de jogar de Rui Vitória, praticamente igual à do ano passado. Rui Vitória disse que ia alternar alguma forma de jogar sobre a sua equipa no coletivo. Não foi isso que reparei, os mesmos comportamentos e princípios de jogo em relação à época passada. Um Benfica sem bola, foi um Benfica
no primeiro tempo, nos primeiros 30, 35 minutos, muito agressivo. Nesta imagem podem ver a pressão que os jogadores do Benfica faziam à equipa do Vitória para incomodar a sua primeira fase de construção. Jonas Seferovic, os dois elementos mais ofensivos do Benfica, a fazer uma pressão sobre os centrais do Vitória. Reparem que Pizzi já está no acompanhamento a Zongu, Servi também na sua zona mais à esquerda e Sálvio mais à direita. Neste exemplo temos 5 jogadores do Benfica dentro do meio-campo de Vitória a pressionar alto. Sem bola, quando o Benfica não conseguia roubar a bola no meio-campo do Vitória, acontecia que o Benfica se organizava e defendia num 4-4-2. 2 linhas de 4 mais 2 avançados. Seferovic e Jonas formavam a dupla mais avançada e depois desciam dos seus corredores Sálvio e Servi para se juntar à linha de 4 com Pizzi e Feiza. Portanto, sobre o Benfica, estes foram os comportamentos no que diz respeito ao jogo com bola e ao jogo sem bola. No que diz respeito à equipa de Pedro Martins, também começando de trás para a frente, tinham os mesmos comportamentos na sua primeira fase de construção. Ou seja, os centrais abriam, Josué e Marcos Valente, e era Zongu que fazia o terceiro homem da equipa do Vitória. Vitória construía assim a sua primeira fase e depois era Celis que deslocava-se de um lado para o outro a tentar pegar no jogo e conseguir iniciar a sua segunda fase. Hurtado no corredor central também descia um pouco as suas linhas para jogar também entre linhas, e depois reparem que com esta formação de 3 homens cá atrás, Vigário de um lado e depois João Aurélio do outro, davam a profundidade aos seus corredores, quando Rafinha e Hélder procuravam movimentos mais interiores. Portanto, a saída de bola, ou seja, a primeira fase de construção de Vitória era muito idêntica à primeira fase de construção do Benfica. Só que o Vitória, enquanto tinha 2 pivôs, o Benfica tinha um, que era Feiza, então os 2 pivôs do Vitória andavam sempre muito bem controlados. Nesta imagem temos Zongu e Celis sempre numa linha em diagonal, que é muito importante este posicionamento, e depois Hurtado era o vértice do triângulo no meio campo. A base, Zongu e Celis sempre muito bem posicionados, e depois Hurtado jogava à frente desses 2 jogadores mais defensivos. Passando para os corredores laterais do Vitória, quais eram os comportamentos? Idênticos também ao futebol moderno, quando os médios que jogam mais abertos procuram movimentos interiores. Para quê? Para a subida dos seus laterais. Vou dar o exemplo do lado esquerdo, que também é igual ao do lado direito, apenas trago imagens do lado esquerdo, e em grandes circunstâncias do jogo era Rafinha que procurava movimentos mais interiores também, e depois soltava o corredor para Vigário a explorar através da sua velocidade, profundidade e através também da sua penetração ofensiva, porque Vigário depois nesta situação atuava quase como um extremo. A dupla de pivôs sempre numa linha diagonal, Celis e Zongu tentavam proteger aquela zona mais central onde iria cair Jonas quando o Benfica tivesse a posse de bola. Um pormenor é que quando a bola estava do lado esquerdo, Vigário estava aberto, Rafinha a procurar movimentos mais interiores. Reparei que Hurtado está muito longe do raio de ação da bola, e por isso é que na primeira parte o Hurtado não esteve muito bem, não foi aquele Hurtado que estávamos habituados a ver na época passada. Quando Vigário não dava a profundidade ao seu corredor, é porque Rafinha estava aberto. Rafinha dá largura ao jogo do Vitória, abrindo a frente de ataque do Vitória, enquanto Vigário transportava a bola nesta imagem. Isto era um puro contra-ataque da equipa do Vitória, em que Vigário tem bola, Rafinha era o homem que dava a largura
no corredor do lado esquerdo, e depois reparem que Hurtado e Rafael Martins estão a correr no corredor mais central, e Hélder também sempre no caminho da bola, sendo o homem que iria estar numa função mais à direita. Portanto, estes comportamentos do lado esquerdo eram exatamente iguais aos do lado direito, em que Hélder, quando procurava movimentos interiores, soltava o corredor para João Aurélio. Aquilo que o jogo solicitava era Hélder depois que dava a largura mais à direita da equipa do Vitória, e depois João Aurélio numa situação mais recuada, não só para dar linhas de passe, como também fazer uma boa cobertura defensiva. A chave do jogo deveria ser Hurtado. Numa primeira parte esteve muito apagado, esteve sempre muito disposicionado, mas depois ainda consegui captar uma imagem onde Hurtado deve jogar nesta estrutura de Pedro Martins. Era naquele jogo entre linhas. Hurtado aqui está muito bem posicionado, era mais um possível contra-ataque da equipa do Vitória. E depois reparem onde é que está Hurtado. Hurtado está nas costas de Feiza. É essa a zona onde Hurtado tem que se colocar para tentar criar algum desequilíbrio na organização defensiva do adversário. Portanto, dentro de campo, dentro das quatro linhas, pivôs Celis e Zongu muito bem posicionados, sempre a fazer uma cobertura naquela zona central, e depois a variação dos corredores, na esquerda com Vigário e Rafinha, na direita com João Aurélio e Hélder. No corredor central, Hurtado tinha que ser aquela chave que deveria desbloquear aquela organização ofensiva do Vitória, que melhorou e muito no fim da primeira parte e 25 minutos, 30 minutos do segundo tempo. Depois o Vitória sem bola também era uma equipa muito atrevida, também pressionava alto, tentava incomodar a primeira fase de construção do Benfica. Reparem que nesta imagem temos 6 jogadores do Vitória dentro do meio campo do Benfica: Rafinha pelo lado esquerdo, Hélder pelo lado direito, Rafael Martins e Hurtado eram os dois homens que pressionavam mais à frente, e depois a dupla de pivôs Zongu e Celis dentro do meio campo do Benfica. Portanto, o Vitória também não descia linhas à espera do adversário, era uma equipa que pressionava muito alto no intuito de roubar a bola. Depois o jogo sem bola era idêntico também ao do Benfica. Quando o Vitória não conseguia roubar a bola num setor mais ofensivo, descia um pouco, organizava-se e defendia em 4-4-2 também, duas linhas de 4, era a linha defensiva e a linha média, e depois dois jogadores mais à frente. Era um puro 4-4-2 clássico, em que na frente era Hurtado e Rafael Martins, que eram os primeiros homens a defender da equipa do Vitória, e depois Rafinha e Hélder desciam as suas linhas para formar aquele cordão com Zongu e Celis. Falei, e vocês estão a ver este exemplo, o vídeo, esta análise às duas equipas já leva muito tempo, ou seja, eu faço as minhas análises só a uma equipa num jogo aleatório, mas como foi uma supertaça, sinto-me na obrigação de falar das duas equipas, e por isso é que o vídeo fica muito longo. Na minha opinião geral sobre o jogo, Benfica teve uma entrada e que se prolongou até 30-35 minutos com uma dinâmica impressionante, algo contrário ao que se passou na pré-época, e o Vitória entrou em campo e apanhou, não digo um susto, mas se calhar não estava à espera de o Benfica tão forte, não só na pressão, na procura da bola, como também na dinâmica que fazia correr a bola com trocas de passes muito rápidas. O Vitória depois tentou se equilibrar, e eu acho que há dois lances na partida que poderiam ditar uma história diferente. Aos 39 minutos, Sálvio, quando pica a bola, poderia ter feito os 3-0, matava aí o jogo, mas depois o segundo momento foi já na segunda parte, aos 58 minutos, quando Hurtado, completamente sozinho, remata a bola e a bola vai bater na perna de apoio. Aí o Vitória poderia ter feito 2-2 e aí o jogo poderia se complicar para o lado da equipa de Rui Vitória. Portanto, 30-35 minutos muito bons do Benfica, que consegue chegar aos golos, e depois o Vitória equilibra, marca o seu golo, começa a segunda parte também melhor do que o Benfica,
conseguiu ser mais rápido, conseguiu ser mais agressivo, conseguiu ser mais intenso. Pedro Martins certamente corrigiu o posicionamento onde Jonas pisava, com o posicionamento com Zongu e Celis, e o Vitória teve 25, 30 minutos muito bons na segunda parte. Erros individuais da equipe do Vitória ditaram com que os jogadores do Benfica, que têm, não digo outra classe, mas estão mais experientes, e conseguem matar o jogo com aquele golo de Jiménez. Aos 5 minutos, logo da primeira parte, há o golo do Benfica através de Jonas, cruzamento de Pizzi. Miguel Silva depois tenta defender, dá uma sapatada na bola para a frente e depois vai sobrar para Jonas e o brasileiro remata para golo. 5 minutos depois o Benfica marca o segundo golo por intermédio de Seferovic, contratação do Benfica. Zongu vai falhar um passe, Pizzi recupera a bola e, através do corredor central, faz um passe isolando o Seferovic, marcando o segundo golo. Vitória, aos 42 minutos, há um cruzamento de João Aurélio ao segundo poste. Toda a gente acreditou que a bola iria sair. Hélder, em esforço, consegue colocar o pé à bola. Varela dá uma sapatada para trás, a bola sobra para o segundo poste do lado de Hélder e Rafinha cabeceia. Na minha opinião, Luizão não está isento de culpas. Uma segunda parte em que o Benfica, depois, aos 64 minutos, tira Sálvio e entra Filipe Augusto. Aqui o maior erro de Rui Vitória. Porquê? Porque o Benfica não melhorou, o Filipe Augusto não deu segurança ao meio campo, na minha perspectiva, e depois conseguiu matar todo o jogo de Pizzi no corredor central. Pizzi passa para a direita, nunca mais o Benfica foi o mesmo, com Pizzi do lado direito e Filipe Augusto, um jogador muito lento que nunca conseguiu dar aquilo que o coletivo do Benfica estava à espera. 71 minutos, sai Hélder e entra Sturgeon. O Vitória passa a jogar num 4-4-2 com Sturgeon na frente, com Rafael Martins, e Hurtado passa para a direita. E 3 minutos depois Grimaldo sai lesionado e entra Eliseu. Aqui foi troca por troca. Aos 80, e acho que já foi um pouco tarde, sai João Aurélio e Hurtado, entra Estupinhã e Xande Silva. Acho que João Aurélio, na minha opinião, poderia estar tocado, lesionado, porque não percebi porque é que Xande entrou e foi para o lado direito defensivo. Depois, Estupinhã vai para a frente de ataque, juntamente com Rafael Martins. Aos 80 também sai Jonas e entra Jiménez. Jiménez vai-se colar a Seferovic e foi o mexicano que depois faz o terceiro golo do Benfica. Mais um passe errado, mais um erro individual da equipa de Pedro Martins. Rafinha falha o passe, Pizzi mais uma vez recupera a bola, passa para Jiménez e ele, muito frio, no remate consegue fazer o terceiro golo do Benfica. Benfica vence a Supertaça 2017 e nós aqui no canal Joga Simples damos as boas-vindas ao início da temporada 2017-2018 com estas análises feitas pelo Joga Simples. Da minha parte é aquele likezão, aquele like de apoio ao canal Joga Simples. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É o like, é o joinha, é essa força que eu preciso para continuar a fazer este tipo de vídeos. Quem não é subscritor do canal, em baixo tem o botãozinho vermelho a dizer subscrever o canal do Joga Simples. E da minha parte, muito obrigado por terem assistido à primeira análise da época desportiva 2017-2018.